Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e esse vídeo aqui especialmente é para responder a duas perguntas feitas por inscritos nos comentários dos vídeos aqui do canal, né? E eu acredito que muito provavelmente depois desse vídeo aqui, muito charlatão e picareta aí vai perder a muleta que eles usam para falar mal a respeito da Bujinkan e do nosso mestre, né? Bom, a primeira pergunta foi feita pelo Mundo da Kawa, que já é uma participante aí muito ativa do canal, que envia muitas perguntas bem inteligentes, né? E a pergunta da Kawa é o seguinte: bom, por favor, já pesquisei e descobri que existem outras escolas de ninjutsu. Você sabe me dizer se são autênticas? Muito bem, Kawa, vou responder essa sua pergunta aqui neste vídeo aqui especialmente, né? Um beijo para você. A outra pergunta é do José Eduardo Bezerra, né? E o comentário dele está relacionado também a esse mesmo tema, essa mesma questão. E a pergunta dele é a seguinte: queria saber mais sobre Junichi Kawakami. Segundo o Museu de Iga, ele é o único mestre ninja existente no mundo. Aí Masaaki Hatsumi seria um charlatão? Bom, vamos lá. Então agora é o tema desse vídeo. Quem é o último mestre ninja? Vamos aproveitar agora que está de madrugada, então eu vou colocar um pouco as minhas técnicas de ninjutsu aqui e vou coletar um pouco algumas informações. Essa informação de que um indivíduo seria o último mestre de ninjutsu, muito provavelmente ela foi espalhada por um site, né, que fez uma publicação, fizeram uma entrevista com o Junichi Kawakami, né? Bom, e agora vamos dar uma olhada aqui no site da Bankai Shinobi, que é a organização que foi criada para a prática dessa escola que o Junichi Kawakami é mestre, para a gente saber o que ele diz a respeito de o último mestre de ninjutsu. E aqui eu estou tendo algumas informações direto do pessoal que pratica Bankai Shinobi, né? Estou aqui com um site do pessoal da Espanha e está escrito aqui: existem, sin embargo, en la actualidad poucos ryu, escuelas que mantengan y que se guíen por la tradición antigua. Uno de ellos es el 21º Soki Junichi Kawakami y su principal estudante, Sensei Yasushi Kiyomoto, Shihan y presidente del Bankai Shinobi no Den, Kenjutsu. Desculpem pelo meu espanhol. Agora eu estou num site da Bankai Shinobi na Finlândia, né? Um pessoal que pratica Bankai Shinobi no Den, e vamos ver o que eles falam a respeito disso. However, there are currently few ryu schools to preserve and are guided by the ancestors. E aqui a introdução a respeito da arte marcial deles é a mesma. Está escrito em inglês, mas o significado é o mesmo, né? E agora eu estou aqui com um site da Bankai Shinobi no Den de um pessoal da Itália, né? Bom, e aqui praticamente o que está se falando é a mesma coisa, mas tem uma coisa a mais aqui, né? Tem uma informação escrita por eles mesmos, que é uma informação que eu já sabia, né? Que é o fato de que o Junichi Kawakami só tem um aluno e ele não aceita novos alunos. Eu vou ler aqui. Non è affatto facile ascendere agli insegnamenti, l'unico modo consiste nel sostenere un colloquio formale di persona ed in lingua giapponese, che può durare diverse ore ed essere suddiviso in diverse sedute, ma attualmente Kawakami Sensei não aceita più nuovi allievi. Desculpem minha tentativa de italiano, né? Mas essa última parte, Kawakami Sensei não aceita nenhum novo aluno, né? Muito provavelmente.
Uma outra informação interessante que está aqui nesse material em italiano, que eu não falo italiano, mas eu acredito que dá para compreender com certa facilidade, que parece que não existe graduação nem faixa, né? Tá ali. Não esistono né gradi né cinture. Né? Então, tipo, não existe nem graduação nem cinta, que é a faixa, né? Uma informação interessante a respeito de Banki Shinobi no Den, né? Não existe graduação, não existe faixa, só existe o mestre e o aluno, né? O mestre é o Junichi Kawakami e o único aluno reconhecido dele é o Kiyomoto, né, que foi o indivíduo que criou a Banki Shinobi. Né? Quem criou a Banki Shinobi não foi o Junichi Kawakami. Né? E com relação ao Junichi Kawakami, eu não sei de nenhum atrito entre Bujinkan e Banki Shinobi, não existe essa disputa entre essas duas escolas, e eu creio que nem exista razão para que isso ocorra. Né? E a grande maioria dos indivíduos que praticam Bujinkan também nunca ouviram falar nem do Junichi Kawakami, nem na Banki Shinobi no Den, exatamente pelo fato de que é uma escola pequena, né? Só o Kawakami, o único aluno dele é o Kiyomoto, e o Kiyomoto que possui grupos de estudo, pessoas que vão até ele praticar com ele, mas aí é uma dificuldade, né? Porque você tem que ir ao Japão para treinar com ele, né? E eu consegui encontrar apenas grupos de treinamento da Banki Shinobi, o pessoal na Itália, mais uma turma na Espanha, um pessoal na Finlândia e mais alguém ali na Alemanha. Né? Então tem essa questão aí dessa dificuldade, né? O pessoal praticar na Banki Shinobi tem que estar conectado diretamente com o Japão, não existem instrutores formados em outras regiões do mundo, apenas grupos de estudo que provavelmente vão até o Japão treinar com o Kiyomoto, né? E nenhum deles possui certificação, graduação como instrutor, até pelo que está sendo apresentado pelo pessoal da Banki Shinobi aqui no site deles, não existe graduação dentro da Banki Shinobi, só existe o mestre, que é o Junichi Kawakami, e ele está lá no Japão. Quer treinar, tem que ir lá treinar com ele, né? Treina com ele ou com o Kiyomoto, né? Que é o organizador aí da Banki Shinobi, né? Bem, a respeito do Junichi Kawakami, eu acredito que ele é membro de uma escola legítima de ninjutsu. Eu acredito na veracidade da escola que ele representa, né? Principalmente pelo fato dele estar lá no Japão, né? O mestre dele é japonês e aquilo que ele apresenta a respeito do ninjutsu condiz com a realidade, com fatos históricos. Né? Além do que ele tem reconhecimento lá do Japão, né? Como o museu, que provavelmente possui pessoas formadas em história que pesquisam muito a respeito, reconhece ele como mestre de ninjutsu, muito provavelmente ele é mestre realmente. Né? Com relação a essa informação de que o Junichi Kawakami seria o último mestre de ninjutsu, a própria Banki Shinobi reconhece ali no site deles, na introdução, a respeito da organização deles, de que o Junichi Kawakami é um dos mestres de ninjutsu que existem no mundo, e são poucos, né? E esses poucos aos quais ele está se referindo, muito provavelmente é Sensei Masahaka Atsumi, lá no Japão, que é um mestre reconhecido, sim. Em citação no Bogei-ryu Daiji Ten, existe documentação, comprovação das práticas do Sensei Takamatsu e até mesmo do tio dele, Todoshin Ryuken. Sensei Hatsumi também tem muito prestígio dentro da sociedade japonesa e é reconhecido mundialmente como mestre de ninjutsu, praticamente desde a década de 70 ele é famoso como mestre de ninjutsu, reconhecido internacionalmente. As escolas da Bujinkan são citadas em várias publicações, em artigos. Mais antigamente, por exemplo, o Bogei-ryu Daiji Ten, que é um catálogo, uma enciclopédia das artes marciais japonesas, existem várias edições que foram feitas no Japão por diferentes autores, e todos os autores do Bogei-ryu Daiji Ten citam as escolas da Bujinkan, às vezes até colocam alguma ressalva com relação a
ao tempo de existência da escola, mas todos eles estão de comum acordo de que as escolas são legítimas e que não são invenções, né? Então, Sensei Hatsumi não é um charlatão, Sensei Hatsumi é um mestre de verdade. Isso é coisa que qualquer praticante da Bujinkan sabe, né? Bem, assim como na Bujinkan, a Banka Shinobi no Den é o nome de uma organização e dentro da Banka Shinobi existem as escolas ali que eles afirmam ensinar, né? Existem algumas que são Bujutsu, né? Então acredito que são escolas de origem samurai, e existem ali as escolas de ninjutsu, né? Que estão listadas ali: Koka Shinobi no Den, Kogaryu, né? Iga Shinobi no Den, Igaryu, genérico também. Tamba Murakumo Ryu Shinobi no Ho, né? Shinobi no Ho é o nome antigo que se empregava para ninjutsu. E Namboku Ryu Gonpou, né? Tá aí. Eu acredito que a Banka Shinobi ela pode ter sua legitimidade. Eu dou um voto de confiança ao Junichi Kawakami. Ele é uma pessoa que tem reconhecimento no Japão e provavelmente não é à toa. Provavelmente ele é um mestre de ninjutsu, assim como o Sensei Hatsumi é mestre de Togakuri Ryu, Kumogakuri Ryu e Gyokushin Ryu, que são escolas de ninjutsu que estão dentro da Bujinkan e são preservadas. Bom, então só existe Bujinkan e Banka Shinobi no Den no mundo? Calma, gente, calma, vamos lá devagar. Existe também um outro grupo no Japão que eu também acredito que tem a sua legitimidade. Um grupo chamado Musashi Ryu, né? O nome, na realidade, o nome da organização é Jidai Dojo, né? Que é um dojo, é um dojo pequeno, onde se ensina Musashi Ryu Ninjutsu, né? Musashi aí não está ligado com Musashi, o samurai que o pessoal conhece. Nesse caso, Musashi é o nome da província onde nasceu essa escola, né? Segundo esse pessoal, a escola deles surgiu provavelmente ali pelo final do período Sengoku Jidai, né? E essa escola foi mantida pela família Shibata, né? Bom, e a cabeça desse clã hoje em dia é uma senhora chamada Vanessa Shibata. Eu conheço ela é minha amiga no Facebook já há muito tempo, há muitos anos, né? E muito provavelmente esse pessoal, Musashi Ryu, devem ser o pessoal sobre o qual o Sensei Takamatsu conta na biografia dele, né? Que quando o Sensei Takamatsu tinha aproximadamente 15 anos, dois indivíduos de uma escola chamada Musashi Ryu chegaram ao dojo do tio dele, de Shinden Fudoryu. E ali no caso houve um desafio entre as duas escolas. Sensei Takamatsu, na época com 15 anos, enfrentou dois indivíduos da Musashi Ryu, derrotou um, e na segunda luta, durante a luta, ele acabou estourando um dos tímpanos graças a um golpe que ele recebeu desse indivíduo de Musashi Ryu. Muito provavelmente essa Musashi Ryu, a qual Sensei Takamatsu se refere na biografia dele, é esse grupo, né? E aqui no site da Musashi Ryu existem algumas informações também. Só que a Musashi Ryu ela é um pouco diferente. A Musashi Ryu é um dojo pequeno lá no Japão, e o forte desse pessoal, na realidade, pelas palavras deles mesmos, é a manufatura de armas. Eles fabricam as armas que eles empregam nos treinos, né? Isso é uma tradição do clã Shibata, né? E o dojo deles é pequeno, isso já foi dito pela própria Vanessa em outras publicações, né? A respeito de que o dojo deles é apenas um dojo, eles não pretendem expandir esse dojo, mas o dojo deles é aberto, né? E aqui em outro site da Musashi Ryu existe aqui um anúncio, né, deles, que é a possibilidade de um indivíduo ir lá e fazer uma aula, fazer um curso, né? Essas aulas podem variar entre 1h30 e 4 horas e elas custam em torno de 13 mil ienes até 40 mil ienes, né? 10 mil ienes deve estar aí na faixa de mais ou menos uns 100, 120 reais aí. Não é um valor tão caro assim, né? E aí no caso você participa de uma aula, né? Eles vão ensinar algumas técnicas para o indivíduo e o pessoal recebe certificado de que participou daquela aula
de Musashi Ryu, né? Só que também é um certificado de que você participou daquela aula, não é um certificado de que você é membro, muito menos que você é professor licenciado para aquela escola, né? E acredito que a Musashi Ryu também é uma escola legítima lá do Japão, que tem a sua tradição preservada, né? É uma outra possibilidade, só que também é só lá no Japão e eles não abrem o dojo para outros lugares, né? Eles não expandem o dojo. E a Musashi Ryu também é outra escola que é só aquele dojo ali, é só o pessoal que treina naquele dojo. É aberto para visitação, para ir lá participar, fazer uma aula, tudo bem, só que o dojo é aquele grupo ali e é fechado, né? E no caso, a opção mais difundida no mundo é a Bujinkan, que o nosso mestre é o Sensei Masahaki Hatsumi. A Bujinkan, ela é uma escola que tem suas tradições, ela é legítima também, tem sua história. Muito antes do Sensei Masahaki Hatsumi fundar a Bujinkan, o mestre dele, Toshitsugu Takamatsu, já tinha renome como um grande mestre de artes marciais e como mestre de ninjutsu, né, entre as pessoas que conheciam a realidade que ele era mestre de verdade, né? E a Bujinkan é a opção mais difundida no mundo para quem deseja praticar ninjutsu, né? Ninjutsu faz parte do currículo da Bujinkan, né? Ainda assim, não é em toda cidade que se encontra um dojo da Bujinkan, mas tá muito mais acessível do que um dojo que só existe lá no Japão, né? E existem outras organizações que derivam da Bujinkan, né? Então, por exemplo, existe a Genbukan, que ela deriva praticamente diretamente da Bujinkan, e o mestre da Genbukan é o Shota Tanemura. Shota Tanemura treinou com Sensei Hatsumi, ele também é formado em outras escolas, em outras artes marciais, e aí no caso a Genbukan ela tem algumas semelhanças com a Bujinkan, mas ela tem outros conteúdos próprios também. Aqui no Brasil existe apenas um dojo da Genbukan, que é legítimo, é um dojo que fica em Curitiba, e o sensei responsável é o Carlos Saldanha, inclusive também é amigo meu, é contato meu aí no Facebook. Um abraço se estiver assistindo, Carlos. É o único dojo legítimo da Genbukan no Brasil, né? Então, o pessoal que esteja em Curitiba, queira conhecer lá o dojo do Carlos, dá uma passada lá. Tanto o Carlos Saldanha quanto os alunos dele e ex-alunos dele também são pessoas que têm muito respeito pela Bujinkan. Isso tem que ser dito. Não existe nenhuma rixa entre Bujinkan e Genbukan, né? Já houveram no passado várias ocasiões onde o nome da Bujinkan estava sendo atacado em discussões pela internet, e tanto o Carlos Saldanha quanto alunos e ex-alunos dele entraram na discussão defendendo a Bujinkan, né, e também entraram em contato comigo e provavelmente com outros professores também, para que nós estivéssemos cientes daquela difamação que estava ocorrendo, né, e eles participavam ativamente também defendendo a Bujinkan, né. E aí você percebe que não existe briga entre Bujinkan, Genbukan, e esse pessoal lá de Curitiba, do dojo do Carlos Saldanha, da Genbukan, é um pessoal que eu tomo como referência a respeito de Genbukan. A Genbukan é uma organização que é totalmente independente da Bujinkan, né? Eles têm os próprios métodos deles de ensino, as próprias formas de organização da própria escola, né? Mas não existe absolutamente nenhum atrito da Genbukan com a Bujinkan no Brasil. Muito pelo contrário, eles respeitam em muito a Bujinkan no Brasil. Existe também a Jinenkan, que é uma outra organização que deriva também da Bujinkan. A sede dela é no Japão. O mestre da Jinenkan é o Manaka Unsui, é um antigo Shihan da Bujinkan. Bem,
Ele saiu da Bujinkan por razões pessoais dele, ele preferiu esse caminho, né, e formou a Jinenkan. Bom, já no caso da Jinenkan, ela trabalha o mesmo currículo que existe dentro da Bujinkan, mas a forma de organização da escola é um pouco diferente, né. E atualmente não existe nenhum membro da Jinenkan no Brasil, né? Bom, então, atualmente as opções que existem no mundo inteiro para aqueles que queiram praticar ninjutsu são Bujinkan, Genbokan, Jinenkan, Banke Shinobi no Den e Musashi Ryu, né? São essas 5 organizações que existem, possuem respaldo e são conhecidas como preservadoras da arte marcial do ninjutsu. Apesar de que existem também ensinamentos de ninjutsu dentro de outras escolas de bujutsu, como por exemplo o Tenshi Shoden Katori Shintoryu. Existe um currículo de ninjutsu dentro dessa escola, mas é uma escola samurai onde o foco é o manejo da espada, né? Eles possuem algumas técnicas de ninjutsu, mas é um adendo, um anexo ali da escola, né? Não é o foco da escola deles, né? Então, bom, fica aí essa resposta aí com relação a essa questão, quem é o último mestre ninja. Não existe um último mestre ninja, né? As opções que existem aqui no Brasil de ninjutsu de verdade, arte marcial legítima, são os dojos da Bujinkan, que estão espalhados pelas grandes regiões metropolitanas. Muito provavelmente na capital do estado onde você mora talvez exista um dojo. É um pouco longe, mas o dojo está lá, está aberto, caso você queira treinar, né? E o dojo da Genbokan em Curitiba, aí, pessoal da região que caso queira visitar lá e conhecer, o dojo do Carlos provavelmente também está com as portas abertas para o pessoal que queira treinar aí com um coração sincero, né? E é isso, espero ter respondido essa questão aí, tanto da Kawa quanto do José. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Caso você tenha gostado, deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos e acompanhe o canal aí para conhecer um pouco mais a respeito de ninjutsu, artes marciais e defesa pessoal. Obrigado por ter assistido e até mais.